Boa tarde, eu sou Alan Vieira dos Santos Marques, sou médico veterinário formado na UFRPE, na Federal de Pernambuco, com mestrado na área de clínica médica de ruminantes, ok? Então eu tenho alguma experiência com bovinos, tá bom? E a primeira coisa que eu quero fazer é situar vocês quanto ao agronegócio. A bovinocultura de leite, ela rende muito para nosso país, sendo um dos carros fortes. Hoje nós temos o segundo maior rebanho do mundo, ok? O segundo maior rebanho comercial do mundo. Por que o segundo rebanho comercial maior do mundo? Porque nós somos o terceiro rebanho no total. Países como a Índia têm o maior rebanho do mundo, porém eles não usam comercialmente. Então a gente está perdendo em volume de rebanho apenas para os Estados Unidos da América. E prestem atenção numa coisa interessantíssima. Porque nós temos o segundo maior rebanho comercial do mundo e ainda assim não somos o auge da produção de leite. Por dois pontos. Primeiro, é claro, porque existe a bovinocultura de corte. Perfeito. A bovinocultura de corte são os bois destinados à produção de carne, ok? Mas a outra, como é que eu posso dizer assim, a outra partícula muito importante a ser falada é que a bovinocultura de leite, ela tem sido relegada pelo medo dos criadores até, de entrarem numa formação legal, de tentarem produzir leite, principalmente na região do semiárido, que é a nossa região seca. Aqui é nosso Piauí, é nossa Bahia, nosso Pernambuco, ok? Nosso Rio Grande do Norte. Então a região Nordeste, ela tem potencial sim. Atualmente, segundo os estudiosos, isso nos estudos que foram feitos em 2016 por pesquisadores da Embrapa, descobriu-se que nós teríamos potencial para atingirmos a produção de 10 litros de leite por vaca ao dia no semiárido, tá? Isso de forma lucrativa, sem estar, como é que eu posso falar vulgarmente, perdendo dinheiro para a própria produção, tá? Como assim? Ora, se você adotar técnicas de manejo mais adequadas, como reutilização de pasto, rotacionamento de pasto, modificação de pastagens, adotar pastagens que são melhores e mais indicadas para a produção do leite, um controle melhor de matrizes, a parte genética, trabalhar com inseminação artificial, tudo isso pode favorecer, claro que se usado de maneira inteligente, na produção de leite. Inclusive também, muito importante ficar atento à raça que você utiliza, tá? É de comum senso, qualquer cidade que você chegar no interior do Nordeste, tá? Eu gosto muito do Nordeste, sou amante do Nordeste. Qualquer cidade que você chegar do Nordeste, você vai observar uma coisa muito interessante, tá? Vocês vão observar que os animais, eles passam muito tempo no período produtivo e acabam utilizando mais pasto do que o necessário para conseguir obter o produto de qualidade, tá? Em ambientes normais, um animal ele é abatido com 2 anos e meio a 2 anos. Isso se você utilizar todas as técnicas ao máximo. A gente está descartando animais, estou falando agora de machos mais especificamente, 4 anos e meio a mais. Quem conhece a realidade do Nordeste, eu acredito que vocês criadores conhecem bem, alguns conhecem bem melhor do que eu, tá? Vocês vão observar que em abatedouros municipais, tá? Abatedouros municipais, há animais que chegam a ir para o abatedouro com 10, 12 anos. O que é que esse animal faz? Esse animal está consumindo vegetação, ele está se alimentando e ele não vai dar mais retorno. E, infelizmente, quando você trabalha com animais na forma de produção, visando produção agrícola, visando produção agropecuária, visando vender carne, visando vender leite, você precisa ter essa visão de que você não vai manter animais que não estão mais trazendo produtividade, tá? Se um animal não vai produzir mais leite do que aquilo que já tem, se você vê que o potencial dele é baixo, o correto é descartá-lo. Mas nós temos o costume de não descartar e manter, vai dar um jeito, o que é que eu dou para ele engordar, o que é que eu dou para aumentar a produção de leite. Não, esqueçam isso. Mas claro que o descarte precisa ser auxiliado por um técnico responsável
para que faça a melhor orientação para você, ok? Um extensionista rural, né? É obrigação de prefeituras do estado e da federação prover vocês com extensionistas rurais para chegar até vocês e darem dicas mais efetivas, ok? Já que o nosso curso ele é um pouco mais genérico, porque nós temos que abranger um mundo, tá bom? Outra coisa interessante é a adoção de raças adequadas. Sim, raças adequadas. Onde você chegar, todo mundo conhece a raça holandesa como uma raça produtora de leite, tá? E é bacana reparar isso, porque as pessoas conhecem a holandesa em qualquer lugar. Eles veem uma vaca malhada, preto com branco, eles já pensam, ó, essa é holandesa, essa é boa de leite, tá? Mas o que acontece? Ao invés de optar por vacas de alta produção leiteira, em uma região que você não vai conseguir fornecer tudo o que ela precisa para exercer o potencial leiteiro dela, o que acontece? Exatamente, eu acho que foi o que vocês pensaram. Você vai ter que gastar muito mais para uma vaca holandesa produzir uma quantidade X de leite do que você gastaria, por exemplo, para uma girolanda produzir a mesma quantidade de leite. Onde é que eu quero chegar? Não existe a raça ideal, pessoas. Não tem aquela raça que você diga, essa é a melhor. Não, existe a raça que vai se adequar melhor à sua necessidade e às suas condições. E é aí onde nós, nordestinos, temos que nos fiar, ok? Bom, vamos entrar mais profundamente nisso. Existem raças meio sangue que são mais adequadas para as regiões de seca, ok? Ok. Raças como girolando, 5/3 holandesa, que é uma mistura do gir com holandês, já é patenteado como uma raça pura. Se você cruzar um 5/3, um 3/5, um 5/8 com um 5/8, você vai obter outro 5/8. Então ela é uma raça boa, é uma das que eu posso indicar, mas claro que existem outras, tá? Existem cruzamentos que podem ser feitos, por exemplo, com pardo suíço e alguma raça nativa, que pode resultar num resultado muito bom, ok? Até mesmo misturar raças de corte, cruzando com raças de leite, pode te dar uma boa produção, ok? Bom, a outra questão agora é o uso inteligente do pasto, ok? O que seria o uso inteligente do pasto? Primeiro é você quantificar. Espera, eu vou trabalhar com quantas matrizes, quantos animais? X. Eu vou precisar de quanto para produzir aqui? X. Quanto de água eu vou precisar? Uma vaca normal, ela precisa consumir 60 litros de água por dia, ok? Ou seja, eu vou ter que me programar para que uma vaca possa consumir 60 litros de água por dia. O que é que eu procuro? Poço escavado, faço silagem, sim. Não precisa ser toda a água proveniente da água pura, ok? Os próprios alimentos, ele contém água. E um muito interessante, que não deveria ser novidade, eu espero que não seja para vocês, mas por mais incrível que pareça, eu não tenho visto as pessoas utilizando para produção leiteira de gado bovino. Só vejo o pessoal utilizar mais para criações como os caprinos e ovinos, cabras e ovelhas, certo? Que é a palma forrageira. A palma forrageira tem um altíssimo potencial, ok? Não só como um hidratante natural, porque ele fornece água, mas ele pode ser utilizado de diversas outras formas, tá? Pessoalmente eu desenvolvi um trabalho, claro que foi com carneiros, mas ele é totalmente expandível para vacas, onde a gente adicionava palma na mistura da ração normal. E inclusive utilizamos palma desidratada, sim, tá? Em pequenas quantidades ela pode ajudar em muito seu rebanho a atingir um ótimo potencial, ok? Outro porém, manejo reprodutivo. Ó pessoal, eu estou dando uma geral, depois a gente vai entrar em cada um mais especificamente, tá? A primeira aula é uma geral, ok? Bom, o manejo reprodutivo, ele é de suma importância. Se ele já é importante para a produção de gado de carne, gado de corte, imagine para a produção de leite, ok? Como assim o manejo reprodutivo? Olha, hoje em dia a gente pode utilizar a inseminação artificial como um forte, ok? A inseminação artificial ela já é uma coisa notável, ela já pode ser ensinada de forma técnica às pessoas, tá? Então é muito interessante. Bom, continuando sobre o manejo reprodutivo, eu tive que dar uma pausinha aqui, gente, porque eu estou no meu local de trabalho e às vezes chega alguém.
Ainda sobre o manejo reprodutivo, hoje em dia nós temos a inseminação artificial aí, e se você pesquisar, não precisa muito tempo não, uma pesquisa rápida no YouTube da vida, uma pesquisa rápida na internet, uma conversa com veterinários ou criadores que costumam viajar, em algumas propriedades o técnico lá, o técnico agrícola, ou até mesmo o próprio peão, o cara que trabalha lá, o magarefe da fazenda, desculpem o latido dos cachorros, tá? É meu vizinho, aí é muito difícil controlar isso. Mas retornando, espero que vocês estejam ouvindo bem. O manejo reprodutivo, ele é absurdamente, sem um manejo reprodutivo adequado, vocês não vão ter uma produção leiteira adequada, tá? Primeiro porque vocês precisam sempre ter fêmeas, isso mesmo, vocês precisam ter matrizes, prenes, ou pós-prenes, ou pré-prenes, ou seja, você tem que manter um círculo onde sempre vai ter uma produção de leite, ok? E como é que você faz isso? Você vai para uma coisa chamada, criador inteligente, registra o que precisa ser feito todo dia, tá? E anota quem está entrando no cio, quem não está, e cobrindo quem está no cio, se necessário for, ok? Sempre pensando que o manejo reprodutivo, ele tem que estar junto com o manejo nutricional, tá? Controle nem sempre é colocar, vou encher meu curral de vaca parindo, não existe isso. Tá? Manejo reprodutivo é um manejo inteligente. Qual é a produção de leite que você quer naquele período? Para quem você fornece o leite? Você fornece o leite pela agricultura familiar para uma escola? Quanto de leite aquela escola precisa? Entendeu? Eu vendo para fora o leite. Beleza, você vai se cadastrar no CIF, no Sistema de Inspeção Federal. O seu leite vai passar por uma inspeção e finalmente vai ser expedido para fora. Beleza, qual a quantidade X que eles querem? Eles querem 20 litros de leite. Eles querem 200 litros de leite. Então você vai se adequar e vai atingir, vai preparar o material que você precisa, tanques leiteiros, tambores leiteiros, para poder ficar enviando o seu leite e armazenando adequadamente. Em alguns casos você precisa de uma máquina, uma câmara fria. Em outros você não precisa, você armazena junto com uma cooperativa. E eu vou dizer uma coisa que todo criador e produtor de gado leiteiro, ou até mesmo gado de corte, ou até mesmo de outra cultura de produção, seja galinha, seja o que for, deveria fazer, especialmente nós do Nordeste. Isso eu falo sério. De maneira alguma o produtor pode estar desunido de outros produtores. A informação tem que correr entre nós. E se você trabalha em forma de cooperativa, em forma de associação, sua chance de sucesso fica absurdamente melhor. E você consegue atender muito mais a demanda do mercado e consegue fazer aquilo que é o objetivo final. Todos vocês criadores só têm um objetivo, tá? É o lucro. Não adianta fingir que não seja. Vocês vão produzir um produto de qualidade, obviamente vocês querem um produto de qualidade e vão colocar esse produto de qualidade no comércio e querem receber pelo seu trabalho, ok? E isso é muito mais fácil se vocês se associarem, tá? Voltando ainda para a nossa parte geral, ainda não saí das partes gerais, tá? Outra coisa interessantíssima é a escolha de pastagem, tá? Qual pasto eu vou utilizar? O meu amigo está usando o capim-búfalo e leucena. O capim-búfalo e a leucena são legais? São. Eles atendem sua necessidade? Não se sabe. Alguns querem panturrar um animal de milho. Vocês sabem que o preço do milho está absurdo. Eu não sei se aí na região de vocês o que está mais caro, se é o milho ou a soja. Mas o que é que eu tenho que fazer? Você não tem que se ater exatamente ao produto utilizado. Mas se você vai atingir principalmente as necessidades de proteína bruta e se o animal vai estar com algum índice de digestibilidade. Isso um zootecnista ou um técnico agrícola, até um técnico em zootecnia, ele pode te dar uma orientação um pouco melhor, tá bom? Porque todo arraçoamento ele deve ser calculado e anotado, caderninho na mão e canetinha na mão, tá? Mais à frente eu vou passar para vocês o quanto vocês vão precisar se ater a isso. E se brincar, a gente não vai brincar numa continha chamada quadrado de Pearson, mas isso é um pouquinho mais à frente e eu não quero entrar nisso agora, tá? Ainda sobre bovinocultura leiteira, o produto, o leite. Eu sei que isso é desnecessário falar porque eu acredito que todos vocês são honestos, porque se vocês têm interesse de assistir essa aula
e de querer obter mais informações, vocês com certeza não são os que fazem isso. Eu, por ter alguma vivência e ter amigos que trabalham justamente na cadeia produtiva do leite, pasmem, viu? Ácido sulfúrico já foi colocado em leite. Urina, mijo de gente encontrado em leite, tá? Água é o de menos, o que o pessoal adiciona de água é o de menos. Mas hoje em dia as barreiras sanitárias são bem mais fortes, então eu recomendo que você não faça isso. E se estiver numa associação, isso tem que ser levado mais a sério, porque fica mais difícil você encontrar o culpado por essas ações, tá? Então um produto de qualidade, ele vai ser muito mais bem visível para vocês e vai ter muita gente querendo, tá? A população mundial, vocês sabem, ela cresce em progressão geométrica, ok? E uma coisa que o Brasil, nós brasileiros sabemos, é que o mundo quer consumir nosso leite, quer consumir nossa carne. Então a gente tem que buscar sempre se expandir. A expansão do negócio é o que vai nos levar adiante. Não adianta você ficar vendendo leite o resto da vida para a escola vizinha do seu bairro, sendo que você precisa pensar em melhorar a sua produção e escoar para fora, ok? Como não deveríamos parar de falar, né, já que eu falei sobre o pessoal que coloca até urina, ácido sulfúrico e outras substâncias no leite, com o objetivo de alterar o pH para poder passar na vigilância, existe também outro porém, bem antes, quando a gente ainda está na coleta do leite ou na manipulação do leite, tá? E apesar disso ser tristemente, eu vou ter que falar isso, que eu acho que vocês com certeza não fazem, mas se fazem, deixem de fazer. É uma questão chamada de sanidade e higiene. Olha, às vezes eu sou chamado para ir em alguma propriedade e vejo o cara lá ordenhando. As mãos do cara estão sujas. O cara não tem manipulação mínima para limpar o teto da vaca, lavar ele, passar lavar direitinho o teto, deixar limpinho antes de ordenhar, desprezar o primeiro jato de leite, fazer a avaliação do leite para ver se ele tem alguns grumos, formação de grumos. Vocês sabem, tem um famoso caneco escuro, você coloca os primeiros jatos. Se formar grumos é sinal de mastite ou metrite, então nesses casos o leite tem que ser desprezado e a vaca tem que ser afastada, tá? Outra coisa também que todo produtor precisa se ater é aos produtos básicos que vocês precisam ter na propriedade, tá? Pessoas, pelo amor de Deus, se vocês não tiverem um iodo a 10% na propriedade de vocês, se não tiverem um famoso mata-bicheiras ou um spray prata, então vocês não estão trabalhando corretamente, tá? Coisas que vocês precisam ter, tá? Procure o veterinário mais próximo de vocês, assim, ou até mesmo um técnico agrícola. Ei, olha aqui, entra aqui, olha aqui coisas que eu devo ter na propriedade para uma emergência, ou coisas que eu devo ter na propriedade para manter aqui na hora da coleta do leite. Não devo usar luvas aqui, não. Essas coisas do procedimento geral, elas devem ser adotadas e adotadas com urgência, porque vocês querem um produto de qualidade, tá? Eu não sei quantos já trabalham na cadeia produtiva do leite, mas a cadeia produtiva do leite, ela movimenta muito dinheiro mesmo, tá? E é uma das fontes de renda principais. E apesar de não acreditarem nisso, tá? Algumas pessoas duvidam muito. Quando eu falo em produção do leite, é o pessoal aqui mesmo no interior da Bahia, numa cidade chamada Pilão Arcado, onde atualmente eu, fora outros trabalhos, também trabalho em um abatedouro. Eu observo que eles relativizam muito a produção de leite, tá? E vocês sabem que o leite, além de tudo, ele tem outra vantagem, que são os agregados que eu falei anteriormente. O que são esses agregados, ó? Esses agregados, meus amigos, são nada mais que o queijo, que também precisa de higiene, precisa de uma casa do queijo. Se vocês querem abrir uma, não é coisa de outro mundo, os bancos financiam bem isso aí, porque se você tiver carimbado que está dentro das normas, não tem como não ter um lucro, tá? Não vou dizer que vai ser um lucro absurdo dependendo da região e dependendo do escoamento, mas se você conseguir encontrar uma forma de escoar um produto, pode produzir, sem medo, tá? Vocês que movimentam basicamente nosso país, ok? Então se adequem bem à questão da higiene, ok? Que a gente já falou. Fora a higienização, ao controle sanitário, tá? Para ficar atento a fiscalizações, que elas existem, elas não existem para o mal de vocês, ok? A fiscalização sanitária existe
para que possa separar o joio do trigo, os bons produtores dos maus criadores, tá? Ater-se a questão da raça que a gente falou. Como assim ater-se a questão da raça? Escolha a raça mais adaptável, tá? Não adianta você pegar uma raça holandesa pura, colocar aqui, por exemplo, no interior do Piauí, numa região com pouca água, pouca estrutura, e querer que ela produza 20 litros de leite por dia, como a mãe dela produzia, porque não vai conseguir, tá? Existia uma frase que um professor meu, já senhor de idade, hoje ele, acho que eu não sei nem se ele está vivo, vou até procurar saber, porque ele era muito bom professor, ele dizia: o genótipo nem sempre revela o fenótipo, sendo que o genótipo é a genética do animal. O animal tem uma genética ótima. O animal é filho de um gado holandês puro, ele está ali para produzir leite, uma matriz excelente, grandona. Trouxe ela para minha região, ela produz 4, 3 litros de leite. Por quê? Porque eu não consigo alimentar adequadamente, porque ela não se adequa à questão de temperatura e condições do nosso ambiente. Então, pessoas, escolham a raça de acordo com as condições que vocês podem dar, tá? Segundo, manejo reprodutivo, que eu já citei antes, tá? Eu tô aqui só dando um fechamento dos primeiros 20 minutos. Manejo reprodutivo. O manejo reprodutivo tem que ser feito de forma consciente, mas obrigatoriamente vocês precisam de um técnico, tá? Se vocês não forem técnicos, procurem um técnico para isso, ok? Ademais, o que a gente pode concluir aqui ao fim dessa aula é que bovinocultura de leite é um bom negócio, que bovinocultura de leite é algo que pode ser realizado em nossa região com todas as chances de sucesso, tá? Até mais! A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.